Eu quero compartilhar uma palavra com vocês aqui essa noite, que está aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. É uma palavra que eu gosto muito, já ministrei ela algumas vezes, e sempre quando tenho uma oportunidade e Deus traz ao meu coração essa palavra, eu fico muito feliz em poder compartilhar dela novamente. E Deus trouxe essa palavra ao meu coração durante esse dia, e eu meditei mais uma vez nela, e como a palavra de Deus ela sempre traz algo novo, né? Ela sempre traz um renovo que é uma revelação para o nosso coração, né? Ela traz luz ali para o nosso coração diante do que nós estamos propondo, né? Juntamente com Deus, tentar entender, tentar saber, tentar conhecer. E aqui em Atos, no capítulo 4, a partir do versículo 19, nós vamos ler até o versículo 31, para entendermos um pouco do contexto que eu quero falar para vocês aqui hoje à noite. Tá? Eu vou ler o texto, depois nós vamos falar um pouco sobre ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. Mas Pedro e João lhes responderam: julguem se é justo diante de Deus ouvir antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Uma vez, eles estando soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que nele há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo, pela boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra seu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predestinaram que deveria acontecer. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a palavra de Deus, enquanto o Senhor estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, o lugar em que eles estavam tremeu, e todos foram cheios do Espírito Santo, e com muita intrepidez eles anunciavam a palavra de Deus por onde eles passavam. Eu gosto muito desse texto. Aqui nós temos o início da igreja primitiva, né, os primeiros discípulos ali, começando a se organizar como igreja. Não havia nessa época, aqui nesse período específico, as igrejas como nós compreendemos na nossa geração. Templos, lugares aonde se vai para adorar. A concepção lá era completamente diferente. As reuniões elas aconteciam em casa, aconteciam nas ruas, muitas vezes em lugares escondidos, porque era proibido que a palavra de Deus fosse anunciada. Porque por onde a palavra era pregada e o nome de Jesus era anunciado, o que era que acontecia? Milagres aconteciam, as pessoas eram transformadas, aqueles que roubavam não roubavam mais, aqueles que mentiam não mentiam mais, os que eram envolvidos em negócios ilícitos deixavam as velhas práticas e passavam então agora a caminhar em uma nova vida.
glorificando ao nome do Senhor Jesus. E isso tudo, para a gente fazendo a leitura de fora do contexto em que eles viviam aquela época, é fácil a gente olhar e pensar, né, ou dizer, mas essa perseguição, por que acontecia dessa forma, porque era assim e tal, porque nós vivemos em um país onde, por enquanto, podemos anunciar livremente o Evangelho em todos os lugares, né? Podemos pregar em tempo e fora de tempo, mas aqui não era assim. E essa passagem aqui de Atos dos Apóstolos fala justamente isso. Pedro e João, eles tinham acabado de ter um encontro com um homem que era aleijado, e um milagre tinha acontecido, né, naquele momento, e quando esse milagre aconteceu, foi um alvoroço, né, em toda a região. As pessoas começaram a se escandalizar com aquilo que tinha acontecido por causa da religiosidade daquela época. Então juntaram-se os fariseus e alguns principais daquela época, homens importantes, e pegaram Pedro e João e levaram ele para um local onde eles foram confrontados, né? E o confronto girava em torno do seguinte: as pessoas queriam que eles parassem de falar do amor do Senhor Jesus. Eles parassem de pregar, só não falem mais no nome desse Jesus, não preguem mais esses milagres, vocês estão vendo todo o alvoroço que está acontecendo, toda essa confusão que está instalada aqui, e nós não queremos isso. E aí então os principais, os sacerdotes, eles se juntavam em um só corpo, né, em um só grupo, para poder calar a boca da igreja, calar a boca daqueles irmãos que não estavam conseguindo conter dentro dos seus corações aquilo que eles tinham vivido com o Senhor. Porque quem nasce de novo, quem nasce da água, quem nasce do Espírito, né, como Jesus falou a Nicodemos, né, que nós precisamos nascer da água e do Espírito, passa a desfrutar de uma alegria que é incomparável. Jesus disse que não era a alegria que o mundo dava, não era a alegria que o dinheiro podia dar, não era a alegria que relacionamentos poderiam dar, mas era a alegria do Espírito Santo de Deus, habitando dentro dos nossos corações. Então esses irmãos aqui de Atos, eles não estavam conseguindo se calar diante de tudo aquilo que eles estavam vivendo, mas, em contrapartida, aquelas outras pessoas que se sentiam incomodadas com o que Deus estava fazendo na vida daquelas pessoas, queriam calar, queriam impedir que eles continuassem compartilhando da sua fé, do amor de Jesus, do nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. E aí, então, a gente chega nesse momento do texto que nós fizemos a leitura aqui. E é interessante, a resposta de Pedro, né, a resposta de Pedro e de João diante daquela ameaça, diante daquela pressão que eles estavam sofrendo para que eles ficassem calados. Pedro, ele fala aqui no versículo 19, ele diz assim: julguem se é justo diante de Deus ouvir antes a vocês do que a Deus. Olha como é interessante essa primeira parte da resposta de Pedro e de João. Ele diz: olhe, julguem se é justo diante de Deus. Eles não estavam aqui preocupados se o juízo que iria ser aplicado sobre eles, ou que estava sendo aplicado ali sobre eles, era um juízo por autoridade, se eram pessoas que tinham autoridade para julgar. Eles estavam muito mais preocupados com o julgamento de Deus do que com o julgamento dos homens. Eles estavam preocupados se Deus, que está no céu, olhando e sondando todos os nossos corações, estava encontrando em nós, no caso neles, um coração disposto a pregar o Evangelho. Então ele diz: olha, julguem vocês diante de Deus, julguem diante do Senhor, não diante dos homens, porque os homens eles julgam segundo os seus próprios desejos, segundo as suas próprias vontades. Mesmo tendo a lei escrita dos homens, nós sabemos e temos visto hoje no contexto em que o Brasil vive, que a justiça faz conforme ela quer, que ela faz conforme o entendimento de um entende a lei de uma forma, o outro lei entende de outra, mas Pedro e João ele está dizendo assim: olha, julguem diante de Deus,
julguem diante do Senhor, porque os nossos corações não está aplicado para obedecer aos homens, mas antes os nossos corações está aplicado para obedecer a Deus. E aí às vezes algumas pessoas dizem assim, pessoal, mas se Deus disse que nós deveríamos respeitar as autoridades da terra, então isso quer dizer que não é uma rebeldia contra Deus o fato deles não estarem obedecendo aquelas autoridades? Bem, o que ele coloca aqui, e é muito claro, é que a justiça de Deus, ela sobrepõe a justiça dos homens. A justiça de Deus, ela é perfeita. A justiça do Senhor, ela tem equidade, ela não é uma justiça que falha, ela é uma justiça perfeita. Então aqui eles têm claro na mente que quando a justiça dos homens que estiver sendo aplicada for uma justiça contrária à justiça que o Senhor aplicou, nós devemos aplicar o nosso coração a obedecer a Deus. Se aquilo que está sendo proposto vai contra a palavra de Deus, ainda que seja um decreto mundial, nós precisamos focar as nossas vidas em obedecer a palavra de Deus. Deus está acima de todas as coisas. Deus está acima de qualquer palavra, de qualquer homem, de qualquer atitude que alguém possa ter. Deus, ele deve estar acima de todas as coisas em nosso coração. Esse foi o primeiro ensinamento que eles deixaram aqui para nós no versículo 19. E aí ele completa aqui no versículo 20 o porquê dessa posição que eles estavam tendo. Ou seja, eles estavam dizendo, olha, nós não vamos obedecer a vocês, a nenhuma autoridade humana que esteja nos levando a fazermos algo contra a justiça de Deus. Nós vamos aplicar o nosso coração àquilo que é justo diante do Senhor e não diante dos homens. Por quê? O que era que estava na mente dele? O que é que eles estavam pensando? Aí no versículo 5, no versículo 20, eles falam justamente isso. Eles dizem, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não tinha o sentimento no coração deles, era, olha, o que nós vivemos, vimos e ouvimos é algo real. Não adianta vocês quererem dizer que é uma mentira, que é uma farsa, que não é verdadeiro. Eu vivi isso. Eu experimentei isso. É como você pegar um pouco de açúcar, provar o açúcar e chegar alguém para você e disser assim, olha, meu amigo, isso aí que você está provando é sal. E aí você vai dizer, não, meu amigo, isso aqui é açúcar. E alguém vai dizer, não, ele é sal, isso aí é sal. Olha aqui, existe uma lei e essa lei diz que esse produto aqui, ele é sal. E você tem que aceitar que isso é sal. E você tem que dizer que isso é sal. E quem lhe perguntar, você tem que dizer é sal. E para todas as pessoas, você vai dizer, isso é sal. E aí então, nós que provamos daquilo, não tem como aceitarmos uma posição como essa, a não ser que a gente queira nos contradizer ou se contradizer naquilo que nós vivemos e experimentamos. Nós vamos olhar e vamos dizer, meu amigo, tudo bem, a lei pode dizer, você pode dizer, mas eu provei. Eu experimentei isso aqui. E experimentando, eu vi que isso aqui é açúcar, isso aqui é doce, isso aqui não é sal. Então eu sei do que é que eu estou falando. Era isso que os apóstolos ali, Pedro e João, estavam transmitindo para eles, dizendo, olha, meus amigos, vocês podem dizer quantas vezes vocês quiserem que Jesus, o nome do Senhor, não tem poder. Porque nós temos visto o que Deus tem feito através da sua palavra e do nome de Jesus aqui nessa terra. Não adianta vocês dizerem que milagre não existe. Nós temos visto milagres acontecerem. Não adianta vocês dizerem que Deus não tem poder para transformar a vida das pessoas, porque as nossas vidas foram transformadas. As nossas vidas foram alcançadas pela palavra do Senhor e essa palavra transformou o nosso coração. Se você chegar para qualquer pessoa que me conhece há muitos anos, antes de eu conhecer ao Senhor, e você perguntar para elas e disser assim, e aí, o que você tem a dizer de Rodrigo Belaguarda? Elas com certeza todas vão dizer, meu amigo, Deus realmente existe. Porque aquele caba hoje ser crente, somente Jesus tem poder para fazer um milagre desse.
Então nós falamos daquilo que nós temos visto, daquilo que nós temos vivido. Então não adianta um ateu chegar para mim e dizer assim, meu amigo, Jesus não existe. Eu vou dizer, meu amigo, ele pode não existir para você no seu coração, mas ele é real. Ele existe. E como uma brincadeira que às vezes eu costumo dizer, eu me encontro às vezes com algumas pessoas evangelizando na rua ou em algum lugar, e aí tem gente que fica nesse conflito querendo dizer que Deus não existe, e quando eu vejo que não dá, porque o cara está com a mente fechada, ele não quer realmente receber, eu digo para ele sempre assim, eu digo, olha meu amigo, você pode dizer o quanto você quiser que o sol não existe. Você pode dizer, acreditar, provar que o sol não existe. Mas se você tirar sua camisa e for ali para fora de meio-dia e ficar até 3 horas da tarde, eu tenho certeza que suas costas vão queimar. E ela vai queimar porque o sol ele vai fazer aquilo que é proposto para ele ser feito. Ou seja, se você se expor ao sol por muito tempo, você vai receber uma insolação. Não tem para onde correr, não tem como escapar disso. Então, ainda que você não acredite, o sol existe. A mesma coisa é Deus. Você pode bater e dizer assim, eu não creio que Deus existe. Tá, tudo bem. Não, eu não creio que Jesus existe. Tudo bem, ele existe. Ele vai existir. Ele vai continuar existindo de geração em geração. Por toda a eternidade o Senhor continuará. E aí eles estavam justamente afirmando isso para eles. E aí então, aqueles homens, não encontrando como poderiam convencê-los a se calarem, nem podendo tentar fazer algo mais forte, né, ou tentar castigá-los para que eles pudessem desistir de falar do amor de Jesus, eles liberam eles para irem, né, e eles, à medida que eles saem daquele ambiente, a primeira coisa que eles fazem é procurar os irmãos. É procurar a igreja, procurar aonde é que eles estavam reunidos. Porque ele queria levar ao coração daqueles irmãos a mesma palavra de fé que eles estavam anunciando aqui para os fariseus. E é isso que eles fazem. Aí no versículo 23 eles dizem assim, uma vez soltos, eles procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ou seja, ele foi lá e compartilhou de tudo com os discípulos. E disse, olha meus amigos, é o seguinte meus irmãos, todo mundo aqui estão juntos em uma só voz dizendo assim, se calem, não preguem o evangelho, não anunciem as boas novas, não diga que Jesus é poderoso, não diga que o nome de Jesus tem poder para curar, não orem por milagres, não orem pedindo a Jesus que faça grandes coisas. Enfim, eles compartilharam tudo o que tinha acontecido naquela reunião. E é interessante que aí aqui no versículo 24 começa a mostrar a reação dos irmãos quando receberam aquela palavra de João e de Pedro. E eles disseram assim, ouvindo eles istos, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. Olha que interessante. De um lado estavam unânimes a voz das pessoas que queriam que a igreja se calasse. Em contrapartida do outro, estavam unânimes a igreja em um só propósito, buscar a Deus em oração, clamar ao Senhor em oração, buscando a sua palavra, buscando o seu entendimento. E aí eles oram dizendo, tu, soberano Senhor, que fizestes o céu e a terra, o mar, tudo o que nele há, que dissesse por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes, Pôncio Pilatos, com os gentios e toda a gente de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Olha como é interessante. A oração que eles fazem ao Senhor, eles glorificam primeiramente ao Senhor por tudo que o Senhor é. E eles ali então citam partes de salmos, eles vão citando ali textos das Escrituras que mostravam justamente aquilo que eles estavam vivendo naquela época.
as nações se levantando, as pessoas se levantando contra o Senhor, contra Jesus, contra o ungido de Deus. Mas eles dizem aqui no versículo 28 que tudo o que tinha sido feito não estava fora do controle de Deus. Eles dizem aqui na oração, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Olha que maravilhoso isso. Tudo o que aconteceu com Jesus já estava predeterminado por Deus. Os homens aqui na terra não fizeram isso de surpresa. Não fizeram isso como quem não sabiam, Jesus não sabia o que iria acontecer. Jesus, quando ele está no Getsemane orando, ele diz, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha vontade, porque ele sabia o que iria acontecer. Ele não soube naquele momento o que iria acontecer, ele já sabia que o final daquela missão que ele estava desenvolvendo aqui na terra seria a cruz. Mas que o final da sua missão na terra daria início um novo tempo, uma nova história. Após ele ser ressurreto ao terceiro dia, ele sentaria à direita de Deus, e como ele mesmo disse após a sua ressurreição, todo o poder foi-me dado no céu e na terra. Então os discípulos, eles entendiam isso. Olha, nada do que está acontecendo é surpresa aos nossos olhos e aos nossos corações. Nada é surpresa. Às vezes as pessoas ficam desesperadas, aperreadas com as coisas que estão acontecendo do mundo, e às vezes algumas vêm me procurar dizendo, missionário, o que é que você acha? Por que está acontecendo isso? Será que é os sinais? Será que é isso? Será que é aquilo outro? Eu me lembro lá aqui no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, quando os discípulos estavam com Jesus e eles perguntaram, Jesus, é nesse tempo que o Senhor vai estabelecer a Israel aqui a autoridade, o poder e o governo nesse lugar? E Jesus responde para eles, olha, não convém a nós saber o tempo e as estações. Mas se vocês receberão poder, vocês receberão do alto o Espírito Santo de Deus. E esse poder vindo sobre vocês farão de vocês testemunhas, e vocês testemunharão até os confins da terra. Não compete a nós saber se Jesus vai voltar hoje, se vai voltar amanhã, se essa pandemia que está acontecendo é os sinais do fim dos tempos. Será que é os cavaleiros do Apocalipse? Será que já está acontecendo isso? Meus irmãos, não apliquem o seu coração a tentar entender aquilo que só Deus sabe. Vamos aplicar o nosso coração a responder a essa ordenança que o Senhor nos deu, de irmos e anunciarmos o Evangelho, a palavra de Cristo Jesus ao coração daqueles que não conhecem. Essa deve ser a nossa preocupação, essa deve ser a sua preocupação. Era a preocupação da igreja aqui. Eles não estavam preocupados com a perseguição. Eles estavam preocupados em anunciar o Evangelho. E olha como é interessante, porque no versículo 29, eles estão encerrando a sua oração com as palavras finais, dizendo assim, agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Ou seja, olha para tudo isso que está acontecendo, Senhor. Tudo isso vai contra a nossa posição de falarmos do teu amor, de compartilharmos do amor de Jesus. Mas, ele diz aqui, concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Ele está dizendo, olha, concede a nós o poder para podermos anunciar o teu evangelho em tempo e fora de tempo. As pessoas aqui, eles estão vendo todas as ameaças, tudo o que está acontecendo, tudo o que eles estão passando, mas eles não estão ligando para nada disso. Muitos meus irmãos hoje estão trancados dentro de casa, com medo desse coronavírus, com medo de toda essa pandemia que está acontecendo. Estão calados, não conseguem compartilhar do evangelho com ninguém, não conseguem fazer com que o nome de Jesus seja anunciado. Ontem eu estava falando aqui, a gente fez uma conferência aqui com os missionários, e eu estava falando com eles, eu digo, olha meus irmãos, nós temos que começar a nos adaptar a esse novo tempo. Se iniciou uma nova geração, um novo tempo. Existia um mundo antes do coronavírus e hoje existe outro mundo. E daqui para frente nós vamos ter que nos reinventar. Nós vamos ter que criar estratégias, porque mesmo que se chegasse uma vacina hoje, não tinha como imunizar todas as pessoas do mundo num curto espaço de tempo. Isso vai levar muito tempo.
Então vai aí para o próximo ano, 1 ano, 2 anos, até que isso seja comercializado, isso seja esteja aí ao acesso de todas as pessoas. Vai demorar um tempo. E aí até lá, o que é que nós vamos fazer? Vamos nos calar? Vamos fechar a nossa boca? Ah não, missionário, mas nós temos aí as redes sociais. Nós temos as redes sociais, nós temos o Instagram, nós temos Facebook, nós temos os aplicativos para fazer as conferências como essa que nós estamos fazendo aqui. Então nós podemos usar essas ferramentas para anunciar o Evangelho. Tá, tudo bem. Mas e aqueles que não têm? Aqueles que estão lá no sítio? Aqueles que estão nos povoados? Aqueles que estão em localidades isoladas, aonde não tem internet? Aonde não tem meios de comunicação? O que é que vai acontecer com essas pessoas? Vamos esperar 1 ano, 2 anos para novamente voltar a sair e proclamar o Evangelho a essas pessoas? Não. Nós precisamos nos reinventar. Precisamos criar estratégias. E aí eu falando com os missionários, eu disse, olha, nós estamos começando agora lá no povoado, onde nós estamos aqui em São Gonçalo com a nossa base missionária, 2 linhas de trabalho. Uma é de fazermos uma pesquisa na comunidade para tentarmos entender as necessidades da comunidade. E por outro lado, nós não podemos deixar o braço da evangelização, da proclamação do Evangelho. Mas também sabemos que essa situação do vírus está espalhada e o vírus é mau, ele não perdoa. E muitas pessoas que pegam, passam realmente por uma situação difícil. Não temos ainda uma medicação que cure completamente, mas nós precisamos pregar o Evangelho para aquelas pessoas. Então, aonde nós chegamos? Qual foi a definição que nós chegamos? Tá, vamos fazer o seguinte, não vamos sair a equipe toda de uma vez para evangelizar. Vamos sair de 2 em 2. O Senhor disse, vão de 2 em 2. Jesus mandou os seus discípulos de 2 em 2. Então, por dia, nós vamos sair de 2 em 2. E esses que vão sair, eles vão levar máscara, vão estar de máscara, vão estar com luvas, vão levar o álcool em gel dentro da bolsa. Se for orar por alguém, que ore com luvas. Se for entrar na casa de alguém, use aquela máscara de proteção, um visor protetor, porque o relacionamento vai estar mais próximo ali. E então, assim, vamos tentar se adequar a essa nova realidade. Mas não podemos deixar de falar do amor do Senhor Jesus. Porque muitos estão perecendo. Muitas pessoas hoje estão dentro de casa sem esperança alguma. Nessas zonas rurais por onde nós passamos hoje, nós encontramos casos tristes. O número de abuso sexual tem aumentado, tanto das mulheres adultas como de crianças. Espancamento de crianças aumentou bastante. Nas mulheres, enfim, o alcoolismo tem aumentado muito mais, porque as pessoas não têm tido saúde mental para lidar com toda essa situação. E aí o que acontece? Nós precisamos fazer alguma coisa. E o que é que nós precisamos fazer? Levar a esperança que transforma o coração dessas pessoas. E essa esperança está em Cristo Jesus. E olha aqui, vamos continuar aqui no versículo 30. Ele diz assim, enquanto o Senhor nos der intrepidez para pregar o seu Evangelho, o Senhor estende a sua mão para curar, fazer sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo Filho Jesus. É uma parceria de trabalho. Como Deus é maravilhoso. Você acha que Deus precisa de mim, de você para fazer alguma coisa? Deus não precisa de nós para fazer nada. Mas Ele decidiu pelo seu soberano poder, pela sua soberana autoridade. Ele disse, eu quero que o homem faça isso, eu quero que ele vá e pregue o Evangelho. E Ele não só quer que a gente faça isso, Ele também coopera, Ele também nos ajuda, confirmando a palavra que nós anunciamos. Olha, aqui os discípulos, eles disseram, Senhor, nós vamos pregando com intrepidez a Tua palavra. Enquanto isso, o Senhor vai fazendo sinais, prodígios e maravilhas pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. E aí então, aquele momento se encerra com o resultado de tudo isso que tinha acontecido. E aí no versículo 31 ele diz, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Meus irmãos, não podemos nos calar. Não podemos ficar parados diante deste mundo que está perecendo sem conhecer o amor de Jesus. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus para elas. Precisamos levar ao coração dessas pessoas a esperança que há em Cristo Jesus. Havia um mistério que estava oculto. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Ele disse: o mistério que estava oculto desde a fundação dos tempos, hoje é revelado em nós, na igreja. Ou seja, Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança da glória está em nós, na igreja, naqueles que creram, naqueles que acreditam, naqueles que têm experimentado, naqueles que têm vivido, que têm visto o que Deus tem feito, meus irmãos. Muitas pessoas acham que o crente, como muitas vezes a gente escuta, os crentes, pensa que muitas vezes que o crente são pessoas abestalhadas, como diz lá no meu Ceará. São pessoas que não têm conhecimento, são pessoas incultas. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz que lá em Romanos, no capítulo 12, que o culto desse povo, desses crentes, é um culto racional. É um culto com entendimento, aonde não apenas se fala com palavras, mas se vive com o seu corpo. Por isso que lá em Romanos, no capítulo 1, ele diz isso, que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor. Porque esse é o nosso culto racional. Ou seja, o que nós falamos, o que nós pregamos e o que nós dizemos, falamos e dizemos pelo nome de Jesus, porque nós temos experimentado isso. Para mim chegar para uma pessoa e dizer, eu digo, meu amigo, Deus tem poder para transformar a sua vida, é porque a minha vida foi transformada. Quando eu oro por alguém dizendo, meu amigo, olha, Deus tem poder para lhe curar, vamos orar, é porque eu tenho visto o poder de Deus curando pessoas. Seja pelo nome de Jesus em um momento milagroso, seja pela mão dos homens, dos médicos que Deus tem dado sabedoria na terra. Não importa a forma, o importa é que Deus está fazendo. Então nós devemos aplicar o nosso coração, meus irmãos, assim como a igreja primitiva ali estava. Primeiramente com o coração voltado para fazer a vontade de Deus, para fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, nos convocou, nos enviou para fazer. E em segundo lugar, não nos calarmos, mas irmos e anunciarmos o Evangelho de Cristo, porque perto está o Senhor de voltar e nós, com certeza, diante dele, seremos julgados por todas as obras que fizemos de bom ou de mal no corpo. E nesse momento, eu quero ouvir do meu Senhor dizer, servo bom e fiel, tu foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Amém? Então que Deus nos abençoe, abençoe a sua vida, abençoe vocês aí que nos ouviram, que o Senhor Jesus possa encher o coração de vocês, assim como encheu o coração da igreja aqui em Atos 4, e vocês possam com intrepidez falar do amor do Senhor Jesus para todas as pessoas que tiverem contato com você ou que estejam longe e você tenha a oportunidade de ir lá compartilhar desse amor. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.